Olá, hoje o dia promete, hein? É um dos dias mais aguardados e até tensos do calendário financeiro. É a famosa Super Quarta, sabe? Aquele momento em que as duas maiores economias das Américas, Brasil e Estados Unidos, decidem o rumo das suas taxas de juros. E o impacto disso? Esse chega no bolso de todo mundo. Vamos entender direitinho o que está em jogo. Pois é, a grande questão é essa. E olha, isso não é só uma coincidência de agenda, não. A decisão que sai hoje de Brasília e de Washington afeta diretamente o custo de um financiamento, o preço das coisas no mercado e até o valor do nosso dinheiro. É uma dinâmica muito poderosa e a gente vai desvendar ela agora. Então vamos lá. Primeiro, o básico. O nome desse dia é Super Quarta. É quando o nosso Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, e o FONC, que é o equivalente lá nos Estados Unidos, anunciam o que vão fazer com os juros. Em questão de horas, eles definem o custo do dinheiro. E pode ter certeza, os investidores do mundo inteiro param para ver. E a ação tem hora marcada. Anota aí para não perder. Às 4 da tarde, horário de Brasília, o Fed, o Banco Central Americano, solta a sua decisão. Meia horinha depois, o mercado para tudo para ouvir cada palavra do Jeremy Powell, o chefão do Fed. E para fechar o dia com chave de ouro, às 6h30 da noite, é a vez do nosso Copom anunciar a nova Selic. É um dia de muita emoção, de muita volatilidade. E aqui está o ponto central de tudo isso. De um lado, Estados Unidos, do outro, Brasil. Duas potências econômicas, mas que estão em momentos completamente diferentes. E são exatamente essas diferenças que fazem a Super Quarta de hoje ser um evento tão imprevisível. As missões de cada um são bem distintas. Lá nos Estados Unidos, o Fed precisa fazer um verdadeiro malabarismo, controlar a inflação sem derrubar a economia e o emprego. É uma balança super delicada. Já que no Brasil, o Banco Central tem um foco principal, um alvo claro, a inflação. E mesmo com os preços dando uma trégua, o mercado de trabalho continua muito aquecido, o que mantém o sinal de alerta aceso. E essa diferença toda de cenários acaba levando a expectativas totalmente opostas. O consenso no mercado, a aposta geral é de um corte nos juros americanos, uma pequena redução de 0,25 ponto percentual. Enquanto isso, aqui no Brasil, a aposta é unânime, Selic mantida em 15% ao ano. É o maior patamar desde 2006. Mas afinal, por que uma decisão tomada lá em Washington, a milhares de quilômetros daqui, mexe tanto com a economia brasileira? É o que a gente chama de efeito dominó. Uma pecinha cai lá e o impacto reverbera diretamente aqui. Vamos seguir o caminho do dinheiro passo a passo para ficar bem claro. Passo 1, o Fed corta os juros lá nos Estados Unidos. De repente, investir lá já não rende tanto. Passo 2, o capital global, a grana dos investidores, começa a procurar um novo lugar com retornos melhores. E o Brasil, com a Selic nas alturas, vira um ímã para esse dinheiro. Passo 3, com mais dólares entrando aqui, a cotação da moeda tende a cair. E, finalmente, o passo 4, um dólar mais barato ajuda a controlar a nossa inflação, já que muita coisa que a gente consome vem de fora. É uma reação em cadeia, uma coisa leva a outro. E isso não é só teoria, não. É a pura análise de mercado. Como diz o pessoal do Oribank, uma decisão do Fed de cortar juros é um sinal verde para as economias emergentes. E o principal efeito que todo mundo espera, uma valorização da nossa moeda, o real. Certo. Agora vamos ver como esse cenário todo se traduz em números, em expectativas concretas para a decisão de hoje. O que o mercado está esperando, na prática, nesse exato momento. Bom, nos Estados Unidos, a aposta é altíssima. A ferramenta FedWatch, que é tipo um termômetro do mercado, mostra uma probabilidade de quase 90% de um corte de juros. Ou seja, o mercado praticamente já deu como certo que o curso do dinheiro por lá vai cair. Já por aqui, a história é bem mais complexa. O Copom está numa verdadeira encruzilhada. Por que não cortar os juros logo? Bom, primeiro, as projeções de inflação lá para frente ainda preocupam. Segundo, os preços de serviços, tipo restaurante, cabeleireiro, continuam subindo. Terceiro, o mercado de trabalho não para de surpreender. Continua muito forte. E para completar, ainda tem uma grande incerteza sobre as contas do governo. Com tantos desafios na mesa, a palavra de ordem é uma só: cautela. E agora a gente chega num ponto que é fundamental entender. Na Super Quarta, a decisão sobre a taxa de juros é, na verdade, só o começo da história. O que realmente mexe com os mercados é o que vem depois. O segredo está todo aqui. O mais importante não é o número em si, mas o comunicado que vem junto com ele. Cada palavra, cada vírgula vai ser analisada com uma lupa pelos especialistas. O tom está mais otimista? Mais pessimista? O que eles estão sinalizando para o futuro?
São essas as pistas que os bancos centrais deixam, e é nisso que o mercado foca para montar suas próximas estratégias. E tudo isso nos leva a uma grande pergunta para o futuro. De um lado, os Estados Unidos provavelmente baixando os juros para estimular a economia. Do outro, o Brasil com juros no teto para segurar a inflação. São caminhos opostos. No fim das contas, qual dessas estratégias vai se mostrar a mais vitoriosa? A resposta para 2026? Bom, ela começa a ser escrita hoje. Vamos ficar de olho.